Olá, turma de História da Matemática, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos apresentar o método utilizado pelos chineses para encontrar raízes de equações. Quando eu falo assim, raízes de equações, são raízes aproximadas de equações. Esse método, hoje conhecido como método da falsa posição dupla, também nos permite encontrar zeros de funções. Para utilizar esse método para resolver equações, você primeiro tem que associar essa equação a uma função, porque a abordagem que a gente vai fazer aqui é sempre pensando em zero de funções, que você também pode utilizar, no caso, para encontrar raízes de equações. Então, a primeira coisa que você vai fazer é associar uma equação a uma função. Depois disso, você vai ter que encontrar valores no domínio da função, onde a função muda de sinal. Por exemplo, nesse exemplo aqui que está ilustrando, que não é obrigado a ser o exercício que você vai fazer, nós temos um ponto aqui embaixo, onde a função ela é negativa. Lembrando, quando o gráfico da função está abaixo do eixo x, a função é negativa. Quando está acima do eixo x, a função é positiva. E um outro ponto aqui, onde a função ela é positiva. Vamos chamar esses valores de a, f de a, aqui embaixo. Ou seja, no ponto a função vale f de a e é negativa. E no ponto b, f de b é maior que zero, a função é positiva. Bem, e agora? Qual foi a ideia dos chineses? A gente já discutiu aqui o método da bisseção, que a gente pega, sabendo que tem um zero da função nesse intervalo, de A até B, a gente pega o ponto meio aqui, mesmo do meinho, para ser um ponto onde a gente analisasse a função, onde seria um intervalo menor, onde existe um zero da função. Nesse caso aqui, se eu quebrar aqui mesmo no meio aqui, ó, você vai ter um ponto aqui embaixo, você vai ter um zero da função no intervalo que está à direita. O método chinês, ele vai convergir, vai ficar cada vez mais próximo da solução da função, ou da, do zero da função da raiz da equação, mais rápido do que uma medição em alguns casos, não são todos os casos, não. Então, qual foi a ideia deles? A ideia deles foi simplesmente considerar a reta que passa por esses dois pontos, AF de A e BF de B. Então, essa reta com certeza vai cruzar aqui o eixo X, e onde cruzar, esse ponto aqui vai ser o candidato a ser o zero da função, ou então a raiz da equação. Então, o que você faz? Vamos chamar esse ponto aqui de x1. A gente vai analisar o que acontece com f de x1. Se o f de x1 já fosse zero, esse aqui seria o zero da função, ou a raiz da equação. Se não fosse isso, você vai analisar o que acontece com f de x1. Ele vai ser positivo, vai ser negativo. Nesse caso aqui é negativo. É negativo e está bem distante do zero. E nesse caso, agora você vai continuar repetindo o processo a partir desse ponto x1, f de x1. Aí você vai analisar onde foi em esse ponto x1 divide o intervalo AB em dois intervalos, um que vai de A até a x1 e outro que vai de x1 até B. Em qual desses dois subintervalos a função muda de sinal? Olha, f de x1 é negativo, f de A também é negativo. Então, de A até x1 não mudou de sinal. De x1 até B, mudou de sinal, porque o f de x1 é negativo, mas o f de B é positivo. E sempre vai mudar de sinal em um dos dois, né? Porque a gente já sabia que de A para B mudava de sinal. Se não muda de A para x1, muda de x1 para B. E agora você vai continuar o mesmo procedimento que você iniciou, só que em vez de considerar os pontos A e B, vai considerar o ponto x1, B. Então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar a reta que passa pelo ponto B, f de B, aqui em cima, para o ponto x1, f de x1, aqui embaixo. Aí, ao fazer isso, essa reta vai cruzar mais uma vez o eixo x em um ponto no intervalo que tem extremidades em x1 e b, nesse intervalo aqui. Ó. Aí você vai fazer a mesma coisa. Esse ponto aqui nós vamos chamar de x2 e ele vai ser o nosso candidato a ser o zero da função. O que, é que você vai fazer? Você vai analisar quanto é que vale o f de x2. É bem próximo de zero? É zero? Não sendo, aí você vai analisar quanto é que vale esse f de x2. Ele é positivo ou negativo? Aí você vai como antes, vai ver em qual desses subintervalos que a gente dividiu o intervalo que vai de x1 até b, que no caso seria x1 até x2 até b, onde a função mudou de sinal. Onde foi?
Ó, de x1 até x2, a função continua negativa. De x2 até b, ela passou de negativa, aqui embaixo, para positiva. Então, eu sei que vai ter um zero da função no intervalo que vai de x2 até b. Aí, o que você faz? Continua o processo. Vai construir a reta que passa pelo ponto bf de b até x2, f de x2. Ao fazer isso, você vai ter um ponto agora que está ficando mais próximo aqui no gráfico, né, do zero da raiz, da função. Esse ponto nós vamos chamar de x3 e ele vai ser agora o candidato a ser o zero da função. O que você vai fazer? Você vai analisar quanto é que vale f de x3, que está aqui embaixo. Aí continua o procedimento. Eu não vou continuar, se a gente fosse fazer mais uma vez aqui, dá para ver que ia ficar praticamente aqui em cima do gráfico da função. Então, para utilizar esse método, além de você pegar a equação e já associar uma função, você tem que descobrir como é que eu encontro esses pontos aqui, x1, x2, x3, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, tem aqui um gráfico da função, nós vamos colocar aqui os pontos A, f de A e B, f de B. E qual é a ideia? A ideia agora é a gente, né, como eu falei antes, traçar a reta que passa pelo ponto A, f de A, B, f de B, e descobrir aqui quem é esse ponto, né, as coordenadas desse ponto C, que é a interseção da reta com o eixo X. Aí tem várias formas de você fazer isso. Você pode utilizar a equação da reta, que a gente aprende lá no segundo ensino médio, ou nos cursos de cálculo. Mas não vamos fazer aqui utilizando apenas geometria. Nós vamos considerar os triângulos que são formados aqui por esse ponto, né, que é a interseção da reta com o eixo X, pelos pontos AF de A, BF de B e com as coordenadas aqui as coordenadas, né, X do ponto F, no caso aqui A, e o ponto BF de B, que no caso aqui é B. Vamos considerar esses dois triângulos aqui, esse de baixo e esse aqui de cima. Bem, esses dois triângulos têm em comum que esses ângulos aqui, por serem opostos para o vértice, têm a mesma medida. Eles são ângulos congruentes, né? Eles não são os mesmos ângulos. Além disso, a gente vai determinar aqui quem são as medidas desses lados desse triângulo. Por exemplo, qual é a medida? Coloquei aqui os valores, tá? Aqui é A, né? Aqui é B, né? As coordenadas do ponto. Qual é a medida desse lado aqui desse triângulo, que vai, que está na vertical aqui? É exatamente f de b, né? Porque esse ponto tem coordenada b, f de b, então a coordenada y é f de b. E qual a medida desse lado aqui, desse triângulo aqui da esquerda? A gente pode usar aqui é f de a, né? Porque aqui é f de a, mas lembra que o f de a é negativo. Eu não preciso colocar esse f de a aqui, seria uma medida negativa para um lado de um triângulo. Então, na realidade, vai ser menos f de a. Bem, agora nós podemos lembrar que dá para a gente determinar bem qual é a medida desse outro lado aqui. Como aqui esse valor vale C e aqui vale A, então essa medida aqui vai ser exatamente C menos A. Vou colocar aqui, não se perder. Tentando escrever aqui com o lápis com a cabeça para o lado errado, não dá certo não. Esse aqui é C menos A. E essa outra medida desse lado aqui, que vai de C até B, vai ser exatamente B menos C. E agora a gente vai utilizar aqui a semidístance de triângulos, porque esses dois triângulos, eles têm em comum, né, esse ângulo tem a mesma medida, e esses dois ângulos aqui são ângulos retos. Então, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Como é a semelhança? A semelhança é que leva o cateto maior aqui, que mede B menos C, no cateto maior aqui, que é C menos A, o cateto menor aqui, que é F de B, no cateto menor aqui, que é menos F de A. Ou seja, nós vamos ter a relação que B menos C está para C menos A, assim como no maior, F de B está para menos F de A. E agora é um trabalho aqui, uma equação do primeiro grau, e o nosso trabalho aqui é isolar quem é C. Eu não vou fazer aqui passo a passo, mas
Multiplicando aqui cruzado, isolando C, nós vamos ter que C vai dar igual a... deixa eu ver. B vezes f de A menos A vezes f de B dividido por f de A menos f de B. Então, essa aqui é o método da falsa posição dupla. E em uma situação prática, eu vou fazer um exemplo agora. O trabalho todo é ficar substituindo os valores aqui. B, f de A e A, f de B nessa expressão. Obrigado por terem assistido e até uma próxima exposição. Não, só que não. Eu vou fazer esse exemplo já agora. Então, voltando aqui ao exemplo, nós vamos resolver essa equação, x ao cubo mais x menos 11 igual a zero, que é uma equação que a gente não consegue resolver pelas coisas que a gente deu no ensino médio. Então, a primeira coisa que tem que fazer é associar a essa equação uma função. A função é fácil, é f de x igual a x ao cubo mais x menos 11. E encontrar dois valores da função muda de sinal. Bem, eu coloquei aqui uma função, só para ilustrar mais fácil você encontrar quem são valores da função muda de sinal, mas quando é uma função bem complicada, você também pode sim fazer o transfer em cálculo, uma ideia do gráfico da função e ver onde ela muda de sinal, seja muda de positivo para negativo ou negativo para positivo. Ou então você pode utilizar aqui uma planilha eletrônica para encontrar vários valores da função até e verificar onde é que ela muda de sinal. Ela tem muitas formas de você fazer essa primeira parte inicial, que é encontrar dois pontos onde a função muda de sinal. Aqui, pessoal, a gente, como aqui tem um menos 11, né, x ao cubo mais x menos 11, o que a gente pode fazer é pegar um valor bem próximo aqui de 11, para fazer um positivo menos negativo, dar uma hora positiva, outra negativa. Se eu considerar aqui o 2, 2 ao cubo dá 8, mais 2, 10. 10 menos 11 dá menos 1. Então, se eu pegar o x igual a 2, já dá menos 1. Se eu pegar qualquer x aqui maior do que 2, né, tipo 3 no caso, né, 3, 4, 5, vai dar um número bem maior do que 11, e quando eu subtrair aqui vai ficar positivo. Então, antes de fazer isso, eu vou ilustrar como é que você escreve uma função aqui no Excel. Eu quero escrever essa função, toda função começa com um sinal de igual. Então, você escreve igual e depois você escreve a função. Como eu quero x a terceira, então eu vou escrever... Aqui no Excel, tudo é por célula, não tem x. Então, eu tenho essa célula aqui, ó. Se eu clicar aqui, observe que aparece igual a B2. Então, eu quero que isso aqui, que vai ser os valores que eu vou colocar para a função, seja os valores de x. E aqui à direita, nessa outra tabela, vai ser os valores para f de x. Então, deixa eu colocar aqui x primeiro. Opa. Ai, caramba. Só x. E aqui f de x. Depois a gente vai melhorar. Então, eu vou colocar uma fórmula, toda a fórmula começa com igual. Aí vou colocar igual a essa linha aqui, ó. Essa célula que é a B3, elevado à terceira. Elevado é como na calculadora. É o chapeuzinho. Elevado a 3. Agora, mais o valor aqui, que no caso é x, que vai ser esse valor aqui. É só clicar que aparece aqui o valor B3, menos 11. Pronto, já coloquei aqui uma função. Se eu colocar, por exemplo, aqui 2, a gente vai ver que o valor da função deu menos 1. Se eu colocar 3, vai dar... Opa, vou arrastar aqui. Eu não sei se a pessoa não conhece Excel ou o LibreOffice, o Calc. Se eu tiver uma função, uma fórmula, eu vou selecionar aqui essa célula, até virar uma cruzinha preta, eu arrasto, seguro o mouse, eu seguro com o mouse e arrasto para baixo, aí ele vai copiar essa fórmula em todas as outras coisas aqui. Somente que utilizando como, ao invés de B aqui, B3, ele vai usar ó, B4. Então você consegue fazer rapidamente o gráfico de uma função. Então eu sei que o f de 2 deu menos 1 e o f de 3 deu 19. Então mudou aqui de sinal. Aí o que eu vou fazer agora? Como mudou de sinal, vamos utilizar a fórmula que a gente viu aqui no finalzinho, que é B vezes f de A menos A vezes f de B, dividido por f de A menos f de B. Tem que utilizar essa fórmula. Então, para fazer isso,
Né? Pessoal, a gente poderia fazer isso na calculadora, tá? Eu vou fazer isso aqui no computador porque eu acho mais fácil. Então, vou escrever isso aqui para ser o ponto A, esse aqui como ponto B, e aqui eu tinha que usar aquela fórmula. Eu vou colocar aqui de lado para usar A e B, para o tempo todo poder usar essa fórmula aqui, porque esse C vai ficar se modificando o tempo todo, né? Uma hora vai ser esse valor, quando eu fizer aqui a reta vai vir mais para cá. Então eu vou precisar dessa parte para me ajudar nas contas. Então o primeiro valor de A foi 2, o de B foi 3, vou colocar aí embaixo para poder ajudar. E eu tenho que copiar essa mesma fórmula aqui, ó. Né? Então eu vou arrastar para a esquerda, para a direita, em vez de arrastar para baixo. E agora eu vou arrastar aqui para baixo em tudo. Vamos lá, aqui era 2 e aqui era 3. Nessa parte de baixo não vai precisar, eu arrastei demais. Não vai precisar por enquanto. Bem, agora que eu vou colocar a expressão que eu preciso calcular. Então eu vou colocar igual, aí vamos lá, era deixa eu colocar para a gente não se perder aqui, mais uma vez, isso aqui era f de A. Opa, esse aqui é f de A, para ficar organizado. Pronto, e aqui eu vou colocar aquela expressão lá para o C. O C era igual a quem? O C era igual, aí, coloca igual, abre parênteses, vai precisar fazer uma divisão. Então, vamos ver como é que a gente faz essa conta. Nós vamos fazer A vezes F de A. Então, clica aqui, ó. Ele já coloca aqui, ó, um D3, que é esse valor. Aí, vezes, digitar aqui um vezes no teclado, esse valor aqui. Agora, menos. Eu estou colocando aqui A vezes F de B. Tem uma observação aqui. Pessoal, aqui está B, F de A menos A, F de B, dividido por F de A menos F de B. Você pode trocar aqui de lugar, os valores, né? Vai ficar A, F de A menos B, F de B, dividido por F de B menos F de A. Que é o que a gente está fazendo, tá? Ou pode fazer isso aqui, B vezes F de A, fazer exatamente do jeito que está aqui, observando que se você for estudar em algum livro e tiver trocado aqui o F de A com F de B e o A com B, não está errado não, tá? É só multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Vou fazer exatamente como está aqui, B vezes F de A. Então, quem é B? B é esse aqui, que é o 3. Então, vamos voltar aqui tudo. Então, B, aí vezes na calculadora, no teclado aqui, B vezes F de A, menos da fórmula, agora a gente fez isso, vezes B vezes F de A, agora faltou A, que é esse, vezes F de B. Tudo isso dividido por, vamos lá, a gente fez quem? A gente fez B vezes F de A, então tem que ficar, no caso, F de A menos F de B. Vai ficar aparência, para não, como a gente vai dividir para não se perder nessa divisão. B vezes, a gente fez D4 vezes E3, agora vai ficar E3 menos E4. Vamos ver se a gente não errou nada. Aí encontramos o primeiro valor. Então esse aqui é o primeiro valor, que é o C. Eu vou copiar ele e colocar ele aqui embaixo para a gente ver se já está perto de zero. Ctrl C. Pronto, copiando, a gente viu que o f de x deu menos 0,334,875. Esse valor já está suficientemente próximo para você? Acho que ele está meio distante, né? Deu 0,3. Aí eu vou analisar onde foi que a função mudou de valor. Foi de 2 para 3, ou de 2 para 2,05, ou de 3 para 2,05. A gente tem que saber onde foi que a função mudou de sinal. A gente pode analisar essa parte aqui, ó. Olha, no 3 ela é positiva, no 2 é negativa, e no 2,05 também é negativa. Então ela vai mudar de sinal em qual intervalo? De 2 para 2,05 ou de 3 para 2,05? Nesse aqui, né? De 3 para 2,05, mudou de sinal. Então agora eu vou usar essa mesma fórmula, só que ao invés de pegar o 2 e o 3, eu vou pegar o 3 e o
2.05. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Já vou colocar ele aqui. E automaticamente ele já coloca para mim quem é o próximo valor de C, ó, porque ele já colocou aqui quem era o meu novo A, que é o 2,05, o B continua sendo 3, o valor de FB já está aqui, o valor de FA já está aqui, e já me deu o próximo valor de C, que eu vou dar um Ctrl C aqui e vou copiar aqui. Aí me deu um novo valor, que é um candidato da função, que é o 2.06645. F dele deu menos 0.1. Será que já é uma boa aproximação? Está satisfeito com essa? Não está? Aí eu vou analisar mais uma vez. Entre os três, esse novo ponto, que é o 2,066, e os dois anteriores. Quem eram os dois anteriores? Olha, 2,05 e 3. E agora eu tenho esse 2,066. Em 2,05 a função é negativa. Em 3 é positiva. E em 2,06645 ela é negativa. Onde foi que ela mudou de sinal? Do 3, que valia 19, para o 2,0665, que é menos 0,1, mudou, né? Observe que de 2,05 é negativo e 2,066 também é negativo. Então agora eu vou pegar o meu novo ponto como sendo esse aqui. Eu vou dar um Ctrl C, vou colocar ele aqui. E agora eu tenho que é o meu novo ponto, que é esse aqui, 2076 tal, tal. Vou dar um Ctrl C aqui, colar ele. Pessoal, para colar não é Ctrl V não, tá? Porque se eu colar, vai colar toda essa fórmula que está presente bem aqui, ó. Menos de tal. Eu quero colar apenas o número. Então você pode fazer duas formas. Você pode colar sem nenhuma formatação, ou se você usa muito atalho, dá Ctrl Shift Alt V, tá bom? Vou fazer Ctrl C mais uma vez. Ctrl Shift Alt V. Então, para esse novo valor de função aqui, 207,07179 aproximadamente, nós temos já uma função um pouco mais próxima do zero, da menos 0.0353383. Já está ficando mais próximo do zero. Tá bom para você? Não tá? Ah, continua mais uma vez com a brincadeirinha, só que tem que analisar onde foi que a função mudou de sinal. Vamos ver. Aí os testes são sempre entre esses dois aqui e esse outro. Você vai analisar onde foi que mudou do sinal. Em 3 a função é positiva. Em 2071 é negativa. Então já sei que é nesse aqui. Então esse aqui vai ser o meu novo valor de A aqui, no caso, o meu novo ponto. E para esse aqui, o valor de C deu 2073. Vou copiar e continuo o procedimento. E agora já ficou um pouco mais próximo. Ficou menos 0.001. Quero continuar ainda? Aí eu vou testar. Onde foi que a função mudou de sinal? De 2.07, que era negativa, para 2071, que é negativa, para 2073, que é negativa. Não mudou de sinal. Então eu não vou pegar esse ponto mais. Vou pegar o de 3 para 20352, porque nesse intervalo a função mudou de sinal. Aqui nesse exemplo, todas as vezes ocorreu, por coincidência, não mudar nenhuma vez aqui o valor de B, que era o 3, mas pode acontecer. Mais uma vez tem mais um outro valor. Vamos colar aqui embaixo. Opa, já deu menos 0.003 F desse valor. Então você já pode estar satisfeito com esse valor. Não estando satisfeito, verifica mais uma vez onde foi que a função mudou de sinal, que é nesse mesmo intervalo aqui. E agora você tem mais uma outra aproximação para a raiz. E agora já deu ainda mais próximo. Você verifica mais uma vez que não mudou de sinal. Aí você pode fazer isso. E agora a gente já tem um valor bem mais próximo aqui da função. Vamos pegar mais esse só para só mais uma vez. Deixa eu ver quanto é que vai. Opa! Deu aqui já com 3 zeros depois da vírgula. Deu 20431. Então isso aqui é um método que os chineses utilizavam, não com essa linguagem que a gente está utilizando aqui, era uma linguagem um pouco que não tinha parte da álgebra, eles tinham que se esforçar um pouco mais, não teve essa facilidade toda de fazer essas contas como a gente fez aqui utilizando o computador. Bem, pessoal, então o vídeo é esse. Claro que você pode fazer isso aqui utilizando automaticamente esse Excel para fazer tudo de uma vez, mas envolve um pouco de programação e nem todo mundo do curso entende essa parte.
Então, obrigado por terem assistido. Não, só que não. Vamos ver realmente qual é a solução dessa equação. Entra aqui na internet e vamos ver se a gente chegou numa solução aproximada. Então, a gente escreve solve, em inglês, escreve a equação. Tem muitos programas que fazem isso. Eu vou utilizar o do professor Wolfram, se assim se pronuncia. Wolfram Alpha, que eu acho de todos o melhor, de longe. Aqui. Vamos colocar a equação. Ele vai tentar fazer um grafo, provavelmente, achar as raízes. Faz um grafo, uma parte. A solução que ele deu foi 2.0743. 2.0743. E o que a gente encontrou foi, opa, a gente encontrou uma solução que bateu com eles até a quarta casa decimal. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima. E realmente agora a gente acabou o vídeo.